eu sou condenada a ser vítima e refém das minhas próprias emoções? Como vocês já me conhecem, eu sou psicóloga e fiquei apaixonada pelo mundo da medicina chinesa desde que eu fui paciente de acupuntura, porque eu já sentia o efeito das agulhas nas minhas emoções e na minha psique, no meu estado mental. E aí fiquei apaixonada por entender que mecanismos que são esses que acontecem e como os chineses entendem essa parte mental e emocional. E existem algumas diferenças e semelhanças quando a gente compara a visão da psicologia ocidental com a visão de mundo e o pensamento chinês. De acordo com a psicologia ocidental, a emoção é uma reação afetiva aguda, momentânea, que normalmente ela é desencadeada por algum estímulo significativo externo ou interno, consciente ou inconsciente. E já nesse início de descrição, fazendo uma comparação com a filosofia oriental, o termo que é utilizado para definir emoções, que eu não sei a pronúncia adequada, é Ting, ele não descreve apenas a emoção na totalidade dela como um estado subjetivo. A emoção ela também desempenha um papel importante psicológico e moral das pessoas na sociedade. Então, um exemplo é a gente pegando Confúcio. Confúcio diz que a gente deve servir aos pais e honrá-los. Só que no mesmo livro, em Analectos, ele fala de que adianta você servir do seu pai se você não tem uma afeição genuína a eles. De que adianta você seguir as regras atentamente se você não tem um coração atento aos outros. O que eu acho bem interessante dessa primeira relação que a gente faz das emoções e essa comparação do estilo ocidental e do estilo oriental é que no estilo ocidental a gente coloca apenas a emoção como uma reatividade ao mundo externo ou ao mundo interno, né? Algum pensamento que vem consciente ou inconsciente. Porém, a visão do chinês, a visão do mundo oriental é que a gente pode e deve fazer um trabalho interior e que a emoção ela é a interface também, ela é uma reação interativa com o mundo, só que ao mesmo tempo eu posso ter este trabalho interior e meio que é difícil colocar nessas palavras, mas decidir a emoção que eu quero viver, a emoção que tem virtude. Por mais que essas ideias possam não fazer tanto sentido num primeiro momento, a visão do chinês ela é muito ampla e eu tô começando a colocar alguns conceitos e acho que é importante a gente ouvir todos eles para ter um julgamento sobre o que é o pensamento chinês a respeito das emoções. Então segura um pouco essa ideia de que eu posso decidir por que emoção que eu quero ter, para a gente juntar com outros conceitos que são importantes nesse entendimento. A gente gosta muito no pensamento oriental de falar dos extremos para a gente encontrar o equilíbrio, apesar do equilíbrio não ser só um ponto no meio entre os dois extremos, mas vamos lá. Pensar então numa pessoa que não tem emoções. A gente sabe que isso é uma psicopatia, é uma doença. Mas também a gente costuma ler sobre sábios chineses que eles têm uma inteligência emocional e uma disposição emocional diferente de nós da ralé. Gosto de falar da indiferença positiva, acho que muitos que me acompanham conhecem esse termo, porque é onde eu sei que a palavra indiferença ela parece bem negativa e ela tem esse teor pejorativo, onde eu tô indiferente à dor do outro, e não é isso não é sábio. Mas a indiferença positiva, ela diz de um estado emocional onde eu entendo que eu tenho um limite, que a dor do outro é do outro e não é minha, que eu não tenho direito de definir o que o outro vai viver, o que o outro vai sentir, então é apenas um reconhecimento de respeito, de limite, de espaço do que é do outro, do que é meu. E positiva no sentido também, assim,
Se o outro precisar de ajuda e quiser a minha ajuda, tudo bem, aí eu posso entrar, mas se não, eu preciso ficar na minha. E protegida para não deixar com que a dor do outro, a raiva do outro, a angústia do outro vire minha, né? Se realmente é da vida do outro, eu tenho que ter também algum nível de proteção ou de insensibilidade ao externo para proteger o interno. Então é aí que a gente começa a falar desse trabalho interior, de uma solidez que a gente vai buscar nesse lado emocional para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Eu dei o exemplo só do limite em relação ao outro, mas isso também acontece, é um conceito chinês dentro da gente mesmo. Então pensa numa pessoa que é muito raivosa. Pensa ela vivendo com ela mesma todos os dias. E aí é no trânsito, é a intolerância que ela tem com as pessoas ao redor dela, que são limitados, que não são inteligentes o bastante, ou que não compreendem ela, que tudo é muito óbvio, tudo é muito prático. Essa raiva constante também faz mal para ela. E é isso que a gente vê hoje. As emoções estão adoecendo as pessoas. O quanto que a gente está sabendo lidar com as nossas próprias emoções. Nós, acupunturistas, sabemos que uma raiva muito intensa, ela pode provocar um AVC, por exemplo. A gente sabe também que as emoções, elas costumam trazer um desequilíbrio de excesso. Então, normalmente, quando a gente fala em trabalho com emoções, é menos é mais. Quanto mais limite a gente conseguir colocar, melhor é. Só que nunca pode ser um limite onde eu estanque, onde eu reprima uma emoção, porque daí ela ganha força. E aí é de um modo inconsciente, é de um modo onde você não vai ter tanto domínio, poder sobre ela no sentido de algum tipo de controle, de manejo, e aí você vai ser dominado pela emoção assim que ela ganhar força suficiente. Assim como um ataque de raiva, onde eu fico cega de raiva, eu falo desmedidamente e depois eu me arrependo.